Meus amados irmãos, continuando os nossos estudos sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo, nós já vimos sobre as Escrituras, nós já vimos sobre Deus, nós já vimos sobre a Trindade, sobre os anjos, sobre o homem, sobre Cristo, e hoje nós vamos ver sobre o Espírito Santo. Essa que é talvez a pessoa mais misteriosa e desconhecida da Bíblia e de todo vamos botar o universo que ele não, mas de tudo que existe, vamos dizer assim, ele é a pessoa assim mais difícil de você imaginar como ele seja, o Espírito Santo. E é vital para cada um de nós. Primeira coisa com respeito ao Espírito Santo, que ele é um ser divino e pessoal. Rogério, baixa um pouquinho, que está um pouquinho alto. Ele é um ser divino, nós vamos ver isso, ele é Deus, ele não é um ser criado, ele é divino, e ele é pessoal, e esse pessoal é muito importante. Por quê? Há muita dificuldade em entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa muito difícil. As pessoas estão sempre pensando no Espírito como alguma coisa, como por exemplo, os testemunhas de Jeová dizem que é uma força ativa. Então, muita gente pensa no Espírito Santo como uma força, como uma energia, como um poder, mas ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um poder, ele é uma pessoa. Quando você pensa em pessoa, quando a gente fala em pessoa, não quer dizer humano, porque quando a pessoa assim ouve falar em pessoa, pensa logo em ser humano, né? Gente. Pessoa quer dizer que ele é alguém, ele tem a sua individualidade, ele tem o seu eu, ele é um indivíduo, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. Para você entender, tente imaginar a Trindade. O Pai não é uma pessoa? O Filho, Jesus Cristo, não é uma pessoa? Então, o Espírito Santo também é uma pessoa, assim como o Pai é e como o Filho é. Ele é pessoal. A Bíblia diz que ele se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você não pode entristecer uma força. A Bíblia fala que o Espírito, ele fala. Disse o Espírito, apartai a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Uma força não fala. Você pode, diz a Bíblia, você pode mentir ao Espírito, conforme Ananias e Safira mentiram e Deus os matou. E Pedro falou assim, vocês mentiram ao Espírito Santo. Você não pode mentir a uma força, só pode mentir a uma pessoa. E o Espírito Santo sempre é referido como ele, e não como isto. Nunca ele é chamado de isto, como se ele fosse uma coisa, ele é chamado de ele. E também o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele falou assim, eu vou enviar outro Consolador. E quando ele fala outro Consolador, no original dá a entender que é um outro Consolador semelhante a Cristo. Então Cristo era um Consolador e disse, eu vou, mas eu vou enviar outro como eu, outro Consolador. Consolador significa aquele que está ao lado, aquele que ajuda, aquele que dá força, aquele que vitaliza a pessoa. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Mas ele desceu em forma de pomba. Isso não tem importância, isso foi um símbolo. Mas fala no Espírito como um fogo, como um vento. Sim, são símbolos da sua ação. Ele, assim como o fogo purifica e aquece,
o Espírito purifica e aquece. Assim como o vento faz tudo o que ele faz, o vento é poderoso, o Espírito é poderoso. Então nunca pense no Espírito como uma coisa, ele é uma pessoa, isso é importantíssimo. O Espírito então é a terceira pessoa da Trindade. Lembrando, irmãos, que eu já falei anteriormente, que a Trindade, biblicamente, não existe primeira, segunda e pessoa da Trindade. São três pessoas da Trindade, mas não existe o primeira, o segunda e o terceira. Nós é que colocamos essas nomenclaturas para a gente poder identificar. Então, como normalmente a Trindade aparece o Pai, o Filho e o Espírito, não sempre, mas normalmente, então a gente coloca o Pai como a primeira, o Filho como a segunda e o Espírito Santo como a terceira. Mas não aparece em nenhum momento na Bíblia falando que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Fala assim que ele é uma pessoa da Trindade. A gente deduz esse ensino. Então, a Trindade, vocês sabem, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo faz parte de Deus. Ele é Deus também. Ele tem a mesma glória, o mesmo poder, a mesma grandeza. Tudo que o Pai tem, o Filho tem, ele também tem. Eu já expliquei isso aqui, que o Filho não é menor do que o Pai, o Espírito não é menor que o Filho e o Pai, os três são iguais em glória, poder, grandeza, tá? Nunca... Então, quando a gente fala terceira pessoa, a gente não está dizendo terceira em importância, não. A gente está só apenas identificando uma das três pessoas da Trindade. Então, o Espírito Santo é Deus. E algo também importante, quando a gente fala assim, é fácil, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, não é isso que diz a Bíblia? Então, Deus não é Espírito? Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, quer dizer, é o Espírito do Pai, vamos dizer assim, porque Deus é Espírito, o Espírito Santo é o... Não é não. A Bíblia deixa claro que o Pai é Espírito, mas ele é uma pessoa. O Filho é Espírito e tornou-se homem também, é outra pessoa. E o Espírito Santo é outra pessoa, diferente do Pai. Então o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro. Ele é chamado Espírito de Deus porque ele é divino. Tá? Mas lembrando aos irmãos sempre que essas três pessoas formam um único Deus. Algo que é um mistério, algo que vai além do nosso entendimento, mas é um ensino bíblico. Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, mas formam um só Deus. Tá bom? Agora, o Espírito Santo, ele é criador e sustentador do universo. Aí você fala assim, peraí, mas você já não falou que o Pai é criador, sustentador? Você também já não falou que Jesus é o criador e sustentador? Sim. E agora eu falo que o Espírito Santo também é o criador e sustentador do universo. Como assim? A Trindade divina é o criador e sustentador do universo. Todos os três. Tá? Então vamos ver em Gênesis, abra em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 1, só para a gente entender. Versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então está aqui, no princípio criou Deus, o Pai, e o Espírito de Deus, a outra pessoa da Trindade, já estava por cima da terra para ajudar, junto com o Filho, Jesus também, a criar a terra, criar tudo que houve. Então ele é o Criador, e não só o Criador, mas o sustentador do universo. Salmo 104. Abra lá no Salmo 104.
É bom sempre, irmãos, lembrar dessa questão de sustentador. Por quê? Porque existem os deístas. Os deístas são aqueles que dizem que Deus criou o universo como um relojoeiro. Faz um relógio, dá corda e deixa o relógio por sua conta. Os deístas dizem que Deus criou o universo e agora deixa o universo por sua conta, sem intervir mais, sem trabalhar no universo. Por exemplo, os deístas, como os cientistas, acreditam que o sol nasce e se põe, vem chuva e qualquer coisa que acontece é tudo por causa das leis da natureza. Não tem ninguém por trás disso. Só que isso não é verdade. A Bíblia fala, Jesus disse que não cai um pardal em terra se não for da vontade do Pai. Então Deus é sustentador também, não só criador. Paulo diz lá em Atos 17 que nele nós nos movemos, vivemos e existimos por causa dele. Então agora no Salmo 104, veja o versículo 29. Salmo 104, verso 29. Em casa você lê esse Salmo 104, que ele é lindo, ele fala da criação e da providência de Deus. E o Salmo 104, verso 29, fala assim: escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Está vendo aí? O Espírito Santo renova a população, o Espírito Santo renova a terra. Quando alguém nasce, não nasce simplesmente por questão de biologia, porque a biologia não fabrica a alma, fabrica? Já ouviu falar que a natureza, a biologia, a criação, pode fabricar um espírito? Então, o Espírito Santo envia, e aí os espíritos, as almas vão nascendo junto com os corpos. Ele renova a terra. Então o Espírito Santo é também sustentador do universo. O Espírito Santo é algo muito interessante, ele é o autor da Bíblia. Eu acho isso interessante, por quê? Porque a Bíblia é chamada de palavra de Deus, mas ela dá especificamente ao Espírito Santo a sua autoria. Da Trindade, a Bíblia afirma que é o Espírito Santo responsável pela Bíblia. Abra aí em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Já li esse texto só para vocês relembrarem. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, a Escritura é a Bíblia, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. Então aqui está a explicação de como a Bíblia surgiu. Não foram os homens que resolveram escrever a Bíblia. Os homens escreveram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo que, enquanto as pessoas estavam raciocinando, pensando e recebendo uma palavra, e muitas vezes pregando ela nas ruas, e depois chegando em casa, e na hora de anotar no rolo, o Espírito Santo, praticamente como que, não mecanicamente, mas ditava cada palavra que ficaria escrito nas Escrituras. E é muito interessante quando você lê o Novo Testamento e também o Velho Testamento, várias vezes a Bíblia fala assim: como o Espírito Santo falou por meio dos profetas. O Espírito Santo disse, em tal texto assim. Eles sempre atribuem ao Espírito Santo a autoria da Bíblia. Não é nem o Filho, nem o Pai, o Espírito Santo. É algo assim especial dele, né? E algo que ele recebeu a honra de fazer, ser o autor da Bíblia. Então nós sabemos que a Bíblia tem autores humanos, que
escreveram, mas por trás de cada autor humano está o Espírito Santo. É por isso que você pega a Bíblia. Se você tiver o trabalho de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que é algo que eu recomendo a todas as pessoas, não aqueles que estão começando, os que estão começando devem começar pelo Novo Testamento, mas se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e começar a ler página por página até o final, você vai ter uma sensação. Qual? Que esse livro é um só. E o mais interessante é que, como ele pode ser um só, né? Ele tem mais de 40 autores humanos, foi escrito por um período maior do que 1.500 anos, por pessoas de todas as classes sociais diferentes e culturas diferentes, em lugares diferentes, em épocas totalmente diferentes umas das outras, mas quando você lê o livro, é um livro só. Isso é uma das evidências, das provas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Tente pegar 40 pessoas e mande elas escreverem sobre alguma coisa. Por exemplo, pega 40 pessoas, vocês, sem conhecer Bíblia nem nada, vocês vão escrever sobre Deus. Qual será o resultado final? Uma salada. Uma salada, uma confusão. Mas a Bíblia, milagrosamente, ela tem uma unidade espantosa. Por quê? Porque o autor da Bíblia, final, principal, o real autor da Bíblia é o Espírito Santo. Ele é um só, então tem uma mensagem. Nunca esqueçam isso. Agora, o Espírito Santo, ele é o agente da regeneração e da santificação dos crentes. O pastor Davi Gomes escreveu uma vez um livro sobre o Espírito Santo e ele chamou assim, Espírito Santo, o executivo de Deus. O Espírito Santo, o executivo de Deus. Quer dizer, Deus o Pai resolveu salvar e deu seu Filho para na cruz abrir o caminho da salvação. E vem o Espírito Santo e salva. O Espírito Santo é o agente da regeneração e da santificação. Regeneração é o novo nascimento. Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo, ele só faz convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é uma das suas funções. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas aí as pessoas pensam que ele para só por aí. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo e deixa a pessoa. Mas não. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo não só convence do pecado, da justiça e do juízo, mas ele regenera a pessoa. Ele é quem dá a nova vida à pessoa. Quando Deus fala assim, vou tirar coração de carne, vou tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne, e porei neles o meu espírito. Quem troca o coração da pessoa, quem muda a pessoa, quem põe uma nova disposição na pessoa, é o Espírito Santo. Por isso, quando Jesus falou assim, necessário vos é nascer de novo, aí Nicodemos não entendeu, ele falou, aquele que nascer da água e do Espírito. Aí Nicodemos continuou sem entender, e ele falou, olha, o vento sopra onde quer, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, se você nasceu de novo, glorifica o Espírito Santo, porque foi ele que fez isso. Quando ele vem e entra dentro de uma alma, ele dá àquela alma uma nova disposição, um novo coração, uma nova vida, regeneração. E aí a pessoa, através daquela obra, ela vai crer, vai se arrepender, vai mudar tudo na vida dela. Então não é o ser humano que muda a si mesmo, mas é o Espírito Santo. E ele é o autor também da santificação. A santificação é o processo entre a regeneração e a glorificação. Olha, pensa na salvação como uma linha da vida, por exemplo. Imagina que você viveu ou vai viver 70 anos. Então imagina assim, quando eu tinha 25, eu fui regenerado, nasci de novo. Ali você marca com uma caneta ou um lápis, ali começou tudo. O final, quando você morrer, aos 70, vamos dizer assim, é a hora da glorificação. Então você foi regenerado e justificado aos 25,
e a tua glorificação aos 70. Esse período, essa linha entre essas duas marcas, entre 25 e 70, é o que se chama de santificação. É como se fosse, a santificação é como se fosse a estrada que você percorre para o céu. A escada que você sobe, o caminho estreito que você anda, é a santificação. E quem realiza a santificação também é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que santifica o crente. Se o crente anda na presença de Deus e consegue vencer o pecado, é graças ao Espírito Santo. É lógico que o crente também se esforça, há a participação do crente, mas há principalmente a origem do querer e do efetuar está no Espírito Santo. Quando você tem vontade de orar, é o Espírito Santo. Quando você tem vontade de ir à igreja, é o Espírito Santo. Quando você tem vontade de ler a Bíblia, é o Espírito Santo. Quando você resiste à tentação, é o Espírito Santo. Tudo que você faz de bom na tua santificação é o Espírito Santo. Agora, eu quero deixar algo bem claro aqui. Hoje, as pessoas, muitas pessoas que frequentam as igrejas, elas acham o seguinte: eu fui regenerado quando eu fui lá na frente responder o apelo. O pastor fez um apelo e eu fui lá na frente, então eu fui regenerado ali. Agora eu sou crente. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Só que essa pessoa, nesse período que eu falei, ela não demonstra mudança nenhuma. Ela continua vivendo no pecado, ela continua amando os prazeres da carne, ela continua sendo mentirosa, sendo desonesta, sendo extremamente vaidosa, sendo carnal. Ela continua interessada nas coisas materiais, tudo para essa pessoa são seus bens. Ela não tem o seu coração nas coisas de Deus, mas no mundo. Só que essa pessoa acredita que porque um dia ela foi lá na frente na igreja, ela é crente. E de repente ela foi até batizada. Mas ela continua vivendo igualzinho vivia antes. E não há uma transformação. E essa pessoa diz: não, eu sou crente, porque eu sou da igreja, eu fui batizado na igreja, eu sou membro da igreja. E ela espera que quando morrer vai para o céu. Só que não há santificação. O que é santificação? Mudança de vida, um desejo de ser puro, um desejo de se afastar do mal, um desejo de viver para Deus e não para o mundo. Então, essa pessoa iludida pensa que foi regenerada e que vai para o céu um dia. Olha, gente, está cheio de gente assim nas igrejas. Cheio, porque não há um ensino correto, porque do púlpito muitas vezes não vem o ensino correto, as pessoas ficam iludidas. Aceitei Jesus, fui batizado e tal, e está tudo bem, eu vou para o céu. Só que a Bíblia fala em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que texto sério, que texto importante. Sigam a paz com todos. Então tem aquela pessoa que é briguenta, que está sempre odiando os outros, está sempre maltratando os outros. Sigam a paz com todos. E a santificação, a pureza, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. O que está dizendo a Bíblia? O Espírito Santo, que é o autor da regeneração, é o mesmo autor da santificação, para que um dia haja glorificação. Então, quando Deus faz a obra, Ele faz a obra toda. O Espírito Santo não regenera uma pessoa sem dar a ela a santificação. E muito menos o Espírito Santo regenera sem um dia glorificar. Leia Romanos 8 depois: aqueles que Deus chamou, os predestinou, os justificou, os glorificou. Então Deus, Ele começa a boa obra e vai até o final. Não há esse negócio dele regenerar e largar de mão, e no final não glorificar. Então, meus irmãos,
Tem gente que fala assim, eu não sei se o Espírito Santo está dentro de mim. Já é perigoso isso, quando uma pessoa está há anos na igreja, anos no Evangelho, e não sabe se o Espírito Santo está dentro dela, isso é um sinal muito grande de que essa pessoa talvez não seja regenerada. Porque você passou anos numa chamada experiência cristã e nunca sentiu o Espírito Santo em você, é meio complicado. Mas, de qualquer modo, como você sabe que o Espírito Santo está em você? Principalmente pela sua aversão ao pecado e o amor às coisas de Deus. Existe um princípio de santidade na tua vida? O Espírito Santo é que está fazendo isso. Então você é a habitação do Espírito Santo. Então, meus amados, o Espírito Santo, ele aplica a salvação à alma do homem. Deus escolheu, Deus planejou, o Filho executou, conseguiu na cruz, e vem o Espírito Santo e aplica tudo isso. Se não tivesse a obra do Espírito Santo, olha que coisa importante. Tem gente que dá valor só a uma pessoa e não a outra, na Trindade. Se não houvesse a obra do Espírito Santo, mesmo Cristo tendo padecido na cruz, ninguém entraria no céu. Olha que coisa tremenda. Olha a importância do Espírito Santo, que muita gente ignora o Espírito Santo. Se não houvesse a obra do Espírito Santo no coração humano, mesmo Cristo tendo morrido na cruz, ninguém entraria no céu. Porque ninguém pode por si mesmo, sem o Espírito Santo, se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Ninguém. Então ele é o agente da regeneração e da santificação. Você nasceu de novo, louvado seja o Espírito Santo. Você procura andar em santificação, louvado seja o Espírito Santo. Isso é importantíssimo, irmão. Por quê? Porque tem às vezes evangélicos que andam quase que como uma fita na testa, uma tabuleta na testa, escrito assim, sou mais santo do que tu. E a Bíblia diz isso. Que existem pessoas que falam isso, sou mais santo do que tu. Por quê? Porque as pessoas acham que a santificação é elas que realizam. Então, se elas são santas, é por causa delas. Aí se produz o orgulho. Mas quando você sabe que você é santo por causa do Espírito Santo, não vai ter orgulho. O Espírito Santo também produz frutos nos cristãos. Lembra de Gálatas 5:22? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Os 9 gomos do Espírito Santo. As virtudes que o cristão tem, produção do Espírito Santo. O cristão é manso, Espírito Santo. O cristão ama, Espírito Santo. O cristão se alegra em Deus, o Espírito Santo. O cristão é fiel, Espírito Santo. Está vendo, irmão? A gente tem que aprender a ver que na Bíblia não há espaço para mérito humano. Toda a glória seja dada a Deus. As virtudes que o cristão tem é o Espírito Santo agindo e realizando. Então, frutos nos cristãos. Isso também é um outro teste. Quer você saber se você é cristão ou não? Leia Gálatas 5:22. Veja se você tem alguma medida dessas virtudes na tua vida. Se você não pode dizer que tem essas virtudes na tua vida, não há como você dizer também que o Espírito Santo está em você, porque ele produz fruto. Agora, claro, a Bíblia fala que uns Deus produz a 30, outros a 60 e a outros a 100. Querendo dizer que há níveis, há diferenças. E a Bíblia também fala que Deus deu a fé segundo a medida que Ele quis dar a cada um. Até quando uma pessoa, vamos dizer assim, está num nível maior, vamos dizer assim, do que outro, não é glória para a pessoa, é uma escolha do Espírito Santo. Vamos ver isso daqui a pouco. Então, o Espírito Santo produz fruto nos cristãos. É isso que eu vou falar agora. O Espírito Santo distribui dons segundo sua vontade.
Abre 1 Coríntios 12, para a gente ver isso. 1 Coríntios 12. O Espírito Santo distribui dons segundo ele deseja. É muito interessante isso. Olha o versículo 4. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso aqui é muito importante. O Espírito Santo não dá dom a ninguém para a pessoa se exibir. O Espírito Santo sempre dá dom para ajudar a sua igreja. E qualquer pessoa que usar o dom do Espírito para exibição própria vai cair. E o Espírito vai se retirar. Porque ele dá o dom para ser útil na igreja. Verso 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Fantástico, né? O Espírito Santo é soberano, ele é o Senhor da igreja também, não só o nosso Salvador. Ele distribui os dons conforme ele quer. Eu vou dar o dom a esse de sabedoria, vou dar o dom a esse de fé, vou dar o dom a esse de profecia, vou dar o dom a esse de conhecimento, e vai por aí fora. Daí, irmãos, a gente não deve, por exemplo, o pastor tal, na igreja tal, está curando à vontade. Então, a nossa igreja também tem que curar. Por que o pastor dessa igreja não cura? O Espírito Santo dá o dom a cada um como ele quer. Não é a pessoa que fabrica um dom de cura, não, irmão. É o Espírito Santo que dá. Então, o Espírito Santo age de diversas formas diferentes. E ele é o Senhor. Não é a gente que é nós é que somos os heróis, nós que somos os grandes. Que nada disso. O Espírito Santo é quem faz isso. Ele dá segundo a sua vontade. Ele distribui dons. Uma outra coisa muito importante, o Espírito Santo glorifica a Cristo. E eu estava conversando, um irmão estava conversando comigo agora há pouco, falando sobre a questão da humildade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Senhor, é Deus, assim como o Pai, como o Filho, mas ele vem para glorificar o Filho. Assim como o Filho veio na terra para glorificar quem? O Pai. Então agora o Espírito Santo vem para glorificar a Cristo. O Espírito Santo não glorifica a si mesmo. Então a gente nota uma coisa, muitas igrejas dizem que são cheias do Espírito Santo, mas só falam do Espírito Santo. O tempo todo é o Espírito Santo para cá, o Espírito Santo para lá, os dons do Espírito, os frutos do Espírito, as manifestações do Espírito, estão sempre procurando milagre, o sobrenatural, coisas miraculosas, fantásticas, e sempre o Espírito Santo, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo veio glorificar a Cristo. Então nós vemos no livro de Atos um tremendo avivamento, e os pregadores estavam falando sobre quem? Cristo. Então quando uma igreja está cheia do Espírito Santo, ela fala de quem? De Cristo. O Espírito Santo não fala dele mesmo. O Espírito Santo é a pessoa mais discreta da Trindade. Você tem muito pouco sobre ele, por isso que é tão misterioso. Você não consegue entender o Espírito Santo, o que ele é, como ele é. Por exemplo, quando a gente for chegar na glória, talvez a gente veja alguma manifestação visível do Pai, talvez. Às vezes ele apareceu em manifestações visíveis. O Filho nós vamos ver com certeza, porque ele está encarnado. Agora, e o Espírito Santo? Grande mistério. Como que a gente vai
saber que o Espírito Santo está ali entre nós, ou como que a gente vai experimentar a sua presença em plenitude, é um mistério. O Espírito Santo é muito misterioso, assim como o vento. O vento você não vê ele, mas você só vê os efeitos dele. O Espírito Santo também. E ele veio glorificar a Cristo. Ele vem para falar de Cristo, ele vem para falar do que Cristo fez, ele vem para apontar para Cristo. E para a gente terminar, irmãos, mais uma coisa muito importante. É o Espírito Santo que dá vida e poder à igreja. O Espírito Santo é responsável pela vida espiritual e o poder da igreja. E da tua vida também, individual. Quando você está alegre, louvando a Deus, super contente com Deus, espiritualmente lá em cima, é porque o Espírito Santo está te enchendo. Quando a igreja está num culto, feliz, se alegrando no Senhor, experimentando a presença de Deus, e os pecadores se convertendo, se quebrantando, é o Espírito Santo que está agindo. Todo avivamento acontece quando o Espírito Santo vem de maneira sobrenatural. Na verdade, o Espírito Santo sempre age de maneira sobrenatural. Mas há aquilo que é chamado de obra normal do Espírito Santo e de obra especial do Espírito Santo. É claro que nunca é normal, a gente fala normal no sentido de que é aquilo que o Espírito Santo está habituado a fazer, normalmente. Mas a obra especial é quando ele vem de uma maneira impressionante. Aí acontece o avivamento. Comparando com o vento, a obra do Espírito Santo é como se fosse uma brisa batendo, um vento batendo, uma brisa gostosa batendo, e o avivamento um furacão. Então o avivamento é um derramar do Espírito Santo sem medida, de uma maneira espetacular, de uma maneira grandiosa, e ele é todo poderoso. E quando ele vem sobre a igreja, conforme ele veio, por exemplo, lá no Retiro, em 2012, e ele veio e tem gente que foi salva naqueles dias, algumas pessoas foram salvas naqueles dias e estão até hoje na presença de Deus. Naqueles pequenos momentos que nós vivemos lá, vamos dizer assim que em questão de segundos, o Espírito Santo fez aquilo que não era feito em anos, décadas, na vida de pessoas e na vida da igreja. Você vê como o Espírito Santo é poderoso. Então, naquele tempo, ele salvou almas que eram membros da igreja, mas não eram salvos, não eram regenerados. Ele salvou de verdade. E trouxe aquelas pessoas que não se convertiam de jeito nenhum, muitos adolescentes até, e foram convertidas. E graças a Deus ele continua fazendo isso. Só que eu estou notando que ele vai fazendo assim, ó, um aqui, outro ali. De vez em quando eu recebo uma notícia de que tem alguém avivado, de que tem alguém salvo, de que tem alguém renovado, e ele vai indo ali, ele vem aqui, ele vem ali, ele vem aqui. E o nosso sonho é que ele venha assim, irresistivelmente, com todo o seu poder. Porque se ele vier, meus irmãos, essa igreja fica pequena. Fica pequena. Então, ele dá vida e poder à igreja. Ele é o responsável pelas conversões, ele é o responsável pela santificação, ele é o responsável pela alegria cristã. Ele opera, ele realiza, ele faz coisas maravilhosas. Ele é poderoso. Agora, o que acontece, muita gente pergunta assim, mas por que parou? Por que hoje eu não estou mais como eu estava naquela época? Por que muita gente não está mais como estava naquela época? A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Como? Parando de orar, parando de ler a Bíblia, ficando assistindo televisão o dia todo, ficando na internet navegando o dia todo, batendo papo, conversando fiado, fazendo um monte de coisa e não buscando a Ele. Você vai perder tudo que Ele te deu, é claro, porque Ele é o Senhor, e Ele não aceita esse negócio de ser assim, simplesmente esquecido. Se você esquecer o Espírito Santo, vamos dizer assim, simbolicamente, Ele vai esquecer você.
Não que ele vai te abandonar e sair de você, que ele não faz isso, mas ele vai parar de agir, até que ele discipline você e você se arrependa e volte. Então, meus irmãos, poder e vida é o Espírito Santo. Eu tenho me alegrado, por exemplo, nunca na história dessa igreja, pelo menos na época que eu estou aqui, e eu acho que também no passado não, foram criadas reuniões de oração espontâneas. Nunca. A gente sempre tinha que marcar. Mas está acontecendo isso. Jovens e adolescentes, ninguém mandou, mas eles começaram a se reunir para orar. Algumas irmãs estão se reunindo para orar. Agora amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar, os homens reunindo para orar. E as pessoas estão gostando de orar. Gente, isso é milagre. Hoje em dia as pessoas só gostam de orar se isso for trazer retorno, né? Se for trazer cura, se for trazer dinheiro, se for trazer casamento, aí as pessoas, eu quero orar. Qual é o propósito? É isso, então eu quero. Mas quando você está orando, pedindo apenas a presença de Deus, isso é milagre. E quando as pessoas conseguem fazer reuniões de oração e sentir Deus no meio, e se emocionarem, e se alegrarem no Senhor, e sentirem Deus tocando, é o Espírito Santo. Então a gente tem que agradecer a Ele por estar fazendo isso no nosso meio. E o que a gente tem que fazer? Buscar mais. Buscar mais. Eu não sei como é que está agora, mas parece que terça-feira de manhã quase não está vindo irmã nenhuma mais orar na igreja. Às vezes 1, 2, 3. Irmãs, venham orar na igreja. Uma reunião só por semana, terça-feira, 8 horas da manhã. Venham orar. Então, quer dizer, a gente tem que buscar mais, porque Deus, o Espírito Santo faz a obra. Mas qual é a nossa parte? Vamos dizer assim, a gente tem que procurar obedecer a voz do Espírito Santo, se afastando do pecado, vivendo para Deus, e clamar, orar. Lembra sempre daquela palavra que o Senhor falou à igreja de Éfeso: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vocês estão trabalhando, vocês estão fazendo, até foi o Miquel que falou sobre isso. Vocês estão trabalhando, vocês estão agindo, mas o primeiro amor, muitos irmãos, o primeiro amor já foi. O que tem que fazer? Jesus falou: lembra de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quer dizer, lembra o que você fez para você ficar nessa frieza e para de fazer. Para de ocupar a tua vida só com trabalho, só com dinheiro, só com problemas da sua família ou da sua situação. Eu sei que é difícil, eu sei que muita gente vive momentos difíceis, mas você tem que pedir força a Deus para você concentrar a tua vida nele. Não deixar que as circunstâncias ponham Deus em segundo lugar. E aí você invoca o nome do Senhor e pede: Senhor, tenha compaixão de mim. Eu não quero viver uma vida cristã pela metade. Eu não quero ter aquela vida cristã monótona e triste, sem graça, que muita gente tem, mas eu quero ter de novo aquela alegria que eu senti lá naqueles momentos de que o Senhor avivou a sua obra. Então, torna a avivar a sua obra, torna a derramar o Espírito Santo sobre a igreja e sobre a minha vida. Você tem que pedir isso. Você tem que pedir. Se não houver oração, não há avivamento. E uma última palavra: aquele que já aceitou Jesus, mas não tem santificação nenhuma. Na verdade, você não aceitou Jesus nenhum. A minha palavra para você é: receba Cristo de verdade no seu coração. Se converta com todo o seu coração. Se arrependa e creia na morte de Jesus Cristo no seu lugar. E seja salvo. Não se engane com esse negócio de que fui batizado, sou membro da igreja, que isso aí não salva ninguém. O que salva é a obra do Espírito Santo santificando. Ele regenerou, santifica e vai glorificar. Se não há santificação, lembra?
Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não é santo, se você não foi separado por Deus, se você não tem o desejo de ser puro, você não vai ver a Deus. Mas está tudo perdido para você? Não, porque você ainda está vivo. O que você tem que fazer? Assim como a gente que é crente deve orar, ô Senhor, vem sobre nós, reveste-nos de poder novamente, você tem que orar assim, ô Senhor, salva minha alma, muda a minha vida de verdade, eu me entrego a Ti, Senhor, eu quero crer, eu creio no Senhor de todo o meu coração, estou entregando minha vida no Teu altar, para o Senhor ser o meu Salvador, ajuda-me, Senhor, transforma-me, salva-me, torna-me realmente um cristão de verdade. E o Senhor também vai ouvir a tua oração. Então, meus irmãos, o Espírito Santo é vital. E se alguém diz assim, eu não sei, olha, irmão, é muito sério isso. A pessoa às vezes está há 20 anos na igreja, eu não sei se o Espírito Santo está em mim, não sei se não está. Irmão, o Espírito Santo, tudo bem, você pode ter alguns momentos de dúvida, tá? Tudo bem. Mas você nunca teve uma experiência do Espírito Santo na tua alma, de você poder dizer assim, não, o Espírito Santo está aqui. É muito, muito complicado. Muito complicado. Quem foi salvo, em sua maioria, com raríssimas exceções, quem foi salvo, sente que foi salvo. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Só para terminar, quem não reconhece a divindade e a personalidade do Espírito Santo, o desonra e não pode ser salvo. Quem diz que o Espírito Santo não é Deus, quem diz que o Espírito Santo é uma coisa, não é salvo, não pode ser salvo, a não ser que um dia reconheça o contrário. Porque é uma heresia dizer que o Espírito Santo é uma coisa e dizer que ele não é Deus. Segundo, o cristão deve ser muito grato ao Espírito por ser salvo e precisa buscar ser cheio dele para ter uma vida poderosa e feliz. Tem muito crente que tem uma vida fraca e infeliz. Por quê? Porque não é cheio do Espírito. Então, se você quer ter uma vida poderosa e feliz, fala sempre com o Senhor, Espírito Santo, reenche a minha vida, controla a minha vida, envia o teu poder, para que eu seja aquilo que o Senhor quer que eu seja. Porque, irmão, a pior coisa que existe é viver uma vida cristã, infeliz, estéril, fraca e vacilante. Que coisa horrível. Você sabe que um ímpio tem maior prazer na vida do que um crente nesse estado? Um crente nesse estado é o mais infeliz de todos os homens na sua experiência, vamos dizer. Sua experiência diária. Muito infeliz. Mas, meu amado, então se você está nessa situação, busca o Senhor. Fala, Senhor, eu quero ter a alegria da salvação, Senhor. Quero ter o coração cheio do teu amor, cheio de vida. Eu não quero viver essa vida que eu estou vivendo. Eu quero uma renovação. Eu quero uma restauração. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero glorificar o Teu nome. Eu quero dar testemunho. Então peça ao Espírito Santo que faça isso na sua vida.